Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e cumprimento especialmente o Dr. António Ramalho pela disponibilidade de vir prestar contas aos portugueses, aos contribuintes portugueses que tanto ajudaram o novo banco no passado e no presente e que, portanto, têm o direito, quanto mais não seja por isso, para serem esclarecidos. E a minha intervenção vai ser exatamente nesse sentido, de esclarecer os portugueses sobre algumas questões que são sempre duvidosas e que espero que o Sr. nos consiga esclarecer hoje de uma forma clara. As dúvidas que geralmente andam à volta do Fundo de Resolução e das necessidades do novo banco de capital contingente têm a ver com as perdas que o novo banco tem e que justificam estas necessidades de capital e, como aqui já foi dito, tem a ver não com a atividade corrente, porque essa em 2019 teve um resultado positivo, mas com os ativos legacy, o que vem do passado, que no caso de 2019, também como já foi referido, sofreram uma redução muito significativa, mas redução essa que implicou naturalmente uma perda de valor face ao valor nominal e que é que está por trás destes 1.200 milhões de euros de perdas, 1.200 milhões, sim, de perdas nessa parte do ativo legacy e que justificam a necessidade de mais 1.037 milhões de euros de capital. Portanto, a minha primeira pergunta sobre isso é que garantias é que podem ter os contribuintes portugueses que essas vendas de ativos foram vendas que não os prejudicaram a eles, contribuintes, isto é, que não estiveram por trás um implemento da desvalorização e que, naturalmente, terá levado, ou que poderia ter levado, se isso acontecesse, a um aumento das necessidades de capital para além do que seria estritamente necessário. E, portanto, a minha pergunta é quais foram as garantias que pode dar aos portugueses que isso não aconteceu, que, neste caso, o esforço que está a ser pedido ao Fundo de Garantia é o esforço que, efetivamente, é justificado e necessário. A segunda questão que eu tinha já respondeu, isto é, se o montante do Fundo de Resolução já entrou, mas que não, já explicou que não é relevante esse ponto, o que importa é que seja reconhecida e que seja garantida que esse fundo, que esses montantes entram, porque isso é que é registado como capital, e, portanto, eu usaria os meus 2 minutos que sobram para colocar uma questão mais prospectiva. O limite de mecanismo de capital contingente são 3,9, portanto, ainda há possibilidade de utilizar o mecanismo de capital contingente para além do que é necessário. Até agora só foi necessário por razões ligadas aos ativos legacy, mas com a crise atual coloca-se naturalmente a dúvida de saber se os resultados do banco não serão afetados negativamente por essa crise e se isso não poderá gerar necessidades adicionais, isto é, a minha pergunta concreta será, antes de dizer mais alguma coisa, será se o Fundo de Resolução não poderá vir a ser chamado para financiar perdas correntes e não só de ativos legacy. Nomeadamente porque, tanto quanto eu vi numa notícia esta semana, o novo banco é um banco que tem uma exposição relativamente grande ao setor do turismo e está mais ou menos claro para todos, aliás, ainda ontem o Sr. Ministro da Economia o referiu, que o setor do turismo enfrenta um próximo ano, pelo menos um ano, negro, contrariamente a outros setores em que se pode ter esperança que, passado este período de isolamento, haja uma retoma relativamente rápida. No caso do turismo, essa retoma dificilmente ocorrerá e, portanto, a minha pergunta era até que ponto é que este problema na economia em geral, mas em particular no setor do turismo, poderá pôr em causa os lucros do banco e, mais especificamente, tendo em conta que muitos dos mecanismos de apoio às empresas são mecanismos de adiamento, mesmo as linhas de crédito, de adiamento dos pagamentos para o último trimestre de 2020,
Num setor onde o último trimestre de 2020 dificilmente será um setor, ou será um período normal, depois de 2 trimestres provavelmente muito maus, como é que o banco vê a capacidade dessas empresas de serem capazes de, passado estes 6 meses, de assumirem os seus compromissos, sem pôr em causa a estabilidade do setor financeiro em geral e do novo banco em particular? Muito obrigado.